O contato no agora é com o Dr. Marlon Reis, juiz eleitoral no Maranhão, idealizador da lei da ficha limpa. Dr. Marlon, bom dia. Muito bom dia, Felipe. Dr. Marlon, o senhor imagina... Começando o dia bem aqui. E aqui também, né? E no Brasil inteiro, imagino eu, porque afinal de contas nós estamos nesse momento com várias notícias a partir de uma situação que se criou da lei da ficha limpa. Em primeiro lugar é o seguinte, como é que surgiu a ideia da lei da ficha limpa? A ideia surgiu em virtude de candidaturas de pessoas ligadas ao narcotráfico e às milícias no Rio, e que motivou uma movimentação da Igreja Católica no sentido de pedir a juristas que encontrassem uma saída. Essa iniciativa acabou chegando até nós no movimento de combate à corrupção eleitoral por pedido do Dom Dimas Lara Barbosa, que era bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E aí nós fizemos a minuta da lei e saímos em busca de assinaturas no Brasil. Foi um momento muito bonito e com muita mobilização e muita pressão sobre o Congresso conseguimos a aprovação da lei. O senhor imaginava que chegaríamos a este ponto com uma lei da ficha limpa? Hoje, Michel Temer, na Berlinda aí, porque o noticiário dá conta de que Michel Temer, a partir de agora, vai se complicar nessa situação após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? Nós sempre soubemos da envergadura da lei. Ouvíamos pessoas dizendo que gostariam que ela fosse ainda mais eficaz e abrangente, eliminando a corrupção. Não é possível, porque nenhuma lei não se elimina a corrupção por decreto, né? E o que a gente sabia é que ela tinha capacidade jurídica de influenciar muito a vida política do Brasil. Basta ver, por exemplo, em lugares como o Distrito Federal, todos os grandes nomes da polícia tradicional de lá estão afastados, inclusive alguns presos, justamente por não terem mais mandato, nenhuma proteção, e afastados pela lei da ficha limpa. Grandes nomes da polícia lá. E só para dar um exemplo. E agora, até mesmo a chapa presidencial Dilma Temer responde a um pedido de cassação no TSE que tem por base a lei da ficha limpa. E também o Temer, isoladamente, por haver feito doações ilegais. De fato, essa decisão não afeta a possibilidade dele assumir a presidência agora, mas praticamente fulmina o futuro político dele, porque o deixa inelegível por 8 anos. Bom, ele não poderia participar das próximas eleições para cargo algum. Para deixar bem clara essa situação, é o que o senhor está dizendo, né? Nesse momento, Michel Temer pode assumir a presidência da República, ponto. Mas hoje ele não pode, por exemplo, concorrer à reeleição em 2018, se a eleição for lá, né, em 2018, porque ele está com a ficha dele suja. Nesse momento está inelegível Michel Temer. Nesse momento ele é inelegível, porque justamente a maior mudança feita com a lei da ficha limpa é que não precisa se aguardar o chamado trânsito sem julgado. Basta que haja uma decisão por um tribunal, por um órgão colegiado, e aí já há inelegibilidade, mesmo que ainda caiba recurso. Como ele pode restaurar essa elegibilidade? Ele pode recorrer, claro, ao Tribunal Superior Eleitoral, e se o TSE entender que a decisão foi injusta, ele poderá modificar. Mas para o TSE chegar a essa conclusão, ele terá que analisar, chegar à conclusão de que não houve a doação acima do limite. Não, se houve a doação acima do limite, não há outra alternativa a não ser manter a condenação. Certo. Então ele tem agora esse desafio de provar que o TRE errou ao dizer que ele não poderia ter doado no montante que doou. E a outra forma dele conquistar de volta a elegibilidade é aguardar o transcurso do prazo de 8 anos para voltar a ser candidato, que é o prazo previsto na linha P de pato, né? Do artigo 1º, inciso 1º da lei de inelegibilidade, com a redação dada pela lei da ficha limpa. E aí seria 2026, o que é bastante improvável uma candidatura Temer lá em 2026, mesmo que seja a Câmara dos Deputados, retornando de onde saiu, né, foi parlamentar, né, ou a outro cargo na República. Estamos conversando com o Marlon Reis, juiz eleitoral no Maranhão. O senhor olhou o caso do Tribunal Superior Eleitoral Dilma Temer? O senhor emite uma opinião a respeito desse caso, né? Porque essa é uma outra situação. Temer e Dilma
fora os processos no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, as questões da presidente Dilma Rousseff hoje no Senado da República, as ações já no Supremo Tribunal Federal, né, tem uma situação que é uma decisão que será tomada em algum tempo, não se tem previsão correta disso, da candidatura dos dois, da chapa dos dois. Né? As contas já foram julgadas, foram aprovadas, mas o caso ainda está em aberto nesse momento, doutor. Eu só queria fazer uma rápida retificação, que vocês não são obrigados a saber disso, porque eu tomei essa decisão nos últimos dias. Eu não sou mais juiz. Eu estou voltando à advocacia. E pedi exoneração na semana passada. Opa! E justamente para poder me dedicar ainda com mais exclusividade ao acompanhamento de ações eleitorais. E eu fui convidado pela Rede de Sustentabilidade e tão logo receba minhas credenciais de volta como advogado, eu estarei advogando para a rede. E já tenho, sim, acompanhado esse processo. Esses processos, são 4 processos que estão lá no Tribunal Superior Eleitoral, alegando a ocorrência de uso de verbas ilegais provenientes de Caixa 2 e de fluxo ilegal de dinheiro na campanha, de tal forma que eu entendo que há fundamentos para essa decisão do TSE, no sentido da cassação da chapa Dilma Temer, com a vantagem de que uma decisão dessa natureza traria para o Brasil uma solução muito mais democrática do que simplesmente empossar alguém sem a legitimidade direta do voto, que seria a convocação de novas eleições, que, a meu ver, parece ser a saída mais democrática para esse momento de crise. A sociedade escolher um líder, uma liderança para conduzir esse processo de crise. Sim. O senhor vê possibilidade, dentro dessa situação que se criou nos últimos dias, de Dilma, inclusive, pedir eleições, né, propor eleições, mas ela teria que renunciar e Temer teria que renunciar também, né, para que houvesse eleição esse ano. Sem a renúncia de Temer, não há eleição. Mas tem essa outra alternativa. Sim. Aí a alternativa. Julgamento pelo TSE. Que não tem data ainda, né? Que não tem data, mas que poderia acontecer a qualquer momento, porque já são quase 2 anos que o processo está tramitando por lá e não faz sentido uma demora tão grande. E poderia sim, acredito que já haja elementos, pela minha observação, já há elementos nos autos que autorizam o julgamento da causa. Agora, fica a expectativa sobre como atuará o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, uma outra questão então, doutor. A questão de Eduardo Cunha, afastado do mandato hoje pelo ministro Teori Zavascki. Como é que o senhor acompanha esse caso? Eu estou acompanhando atentamente cada passo desse caso, não apenas como cidadão, mas também como jurista. E há tempos, eu e o professor Luiz Flávio Gomes sustentamos, desde o ano passado, a tese, divulgamos essa ideia por vários lugares, de que uma pessoa que seja réu num processo criminal não pode ser presidente da Câmara, porque ele pode exercer a presidência a qualquer instante. Basta um acidente ocorrido numa madrugada deixar enfermos o presidente e o vice, para o presidente da Câmara assumir. E é um perigo muito grande um réu no processo criminal exercer a presidência da República. Essa ideia é rechaçada pela Constituição, que diz que qualquer pessoa que esteja na presidência tem que ser afastada imediatamente caso venha a ter contra si denúncia recebida no Supremo. O que nós argumentamos é que isso vale também para os que podem exercer a presidência. Se isso vale para os que estão na presidência, isso vale ainda mais para os que podem, porque a ideia da Constituição é que não haja um réu nem por um segundo na condução das altas decisões nacionais. E aí, então, o afastamento de Eduardo Cunha não foi uma medida acertada, não foi baseada nessa premissa, mas essa premissa que sobre a qual eu estou falando vai ser considerada hoje à tarde pelo Supremo. O Cunha serve, a meu ver, de prova de
como se deve ter cuidado com a idoneidade de quem está em postos tão elevados. E o Supremo deverá considerar isso quando julgar de forma abstrata a DPF que a Rede de Sustentabilidade propôs e que trata desse assunto, que pode, por exemplo, basta ver a quantidade de outros parlamentares que têm o nome relacionado na Lava Jato, inclusive o deputado Valdir Maranhão, que vai assumir agora a presidência da Câmara. Que também... Ele é outro envolvido, né? Tem o nome citado. Que também é investigado. Não tem denúncia recebida, mas também é um dos envolvidos no escândalo do Petrolão. Bom, uma última pergunta. Essa decisão de Teori Zavascki, né, de afastar Cunha do mandato, ela prejudica a ação da rede que tramita no Supremo Tribunal Federal e que a sessão, inclusive, de julgamento está programada para hoje à tarde. A rede tratava do assunto do artigo 86 da Constituição Federal, o senhor acabou de explicar aí, réu não pode ser presidente da República, mas está prejudicada essa ação da rede? O senhor imagina que o Supremo vá mudar a pauta da sessão, vai tratar da questão da decisão do ministro Teori, porque muita gente diz o seguinte, olha, é um poder interferindo no outro, ou trata desse assunto de Teori, dessa decisão liminar, e trata também da questão da rede. Como é que o senhor imagina que vai acontecer hoje a sessão do Tribunal Superior Eleitoral? O Supremo deve julgar, né, o pedido de liminar na DPF, formulado pela Rede de Sustentabilidade, porque ela não retira essa decisão do ministro Teori de hoje, não afeta o julgamento da DPF. Não afeta por quê? Porque o ministro Teori decidiu sobre o caso concreto de Eduardo Cunha. E o Supremo está sendo chamado pela Rede de Sustentabilidade a falar sobre a interpretação da Constituição nesses casos, justamente tendo por base o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. Então, como o ministro Teori decidiu num caso concreto e com a subjetividade que o caso reclama. Agora, o Supremo decidirá de forma objetiva e num controle abstrato da Constituição para dizer como se deve interpretar a norma constitucional. Por isso, o julgamento permanece e nós estamos com grande expectativa, porque o Supremo tem nas mãos a possibilidade de não reparar os danos causados por Eduardo Cunha, mas de proteger a República de futuros aventureiros como esse. Tá certo. Bom, será um dia de muita informação, né, e de um olhar todo especial a respeito do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados depois dessa decisão do ministro Teori Zavascki de afastar Eduardo Cunha do mandato na Câmara. Doutor Marlon Reis, obrigado ao senhor aí, parabéns, né, porque afinal de contas partiu de uma ideia sua, a lei da ficha limpa. Foi uma luta aprovar a lei da ficha limpa, mas a gente está vendo aí todos os benefícios que ela trouxe ao país. Mais de 500 candidaturas já foram impugnadas ao longo do período, né, que ela está vigendo, e é uma situação que realmente a gente fica mais protegido como cidadão e como eleitor a partir da lei que o senhor idealizou e depois, num esforço, assim para dizer, nacional, se conseguiu aprovar no Congresso. Parabéns aí, muito obrigado, um bom dia de trabalho. Um bom dia, muito obrigado pelo contato e estamos sempre à disposição da Rádio Bahia. Um grande abraço.